Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Desde março, os animais marinhos resgatados em Santa Catarina e que precisam de reabilitação para serem devolvidos ao seu habitat natural já contam com espaço específico para esse trabalho. É o Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, que funciona no Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis. E nesta reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho feito pelos profissionais desse centro. As gaivotas estão em maior número, seguidas de perto pelos pinguins. Mas ali também estão alguns atobás e até uma fragata. Todos são animais marinhos, passaram por dificuldades e tiveram que ser socorridos. Infelizmente, a gente tem vários casos de gaivotas que chegam intoxicadas devido à poluição dos mares e até da terra, né, que gaivota come muito lixo. Animais que foram pegos incidentalmente em redes de pesca, né, esse é um grande problema também. E outros animais que chegam realmente debilitados, né, como os pinguins. Eles vêm da Patagônia no ciclo normal de migração e muitos chegam fracos aqui no nosso litoral e precisam de ser reabilitados para voltar para o local de origem. Nos últimos anos, o trabalho de recuperação dos animais marinhos encontrados aqui na costa de Santa Catarina era feito neste lugar. Mas agora eles vão ganhar um novo espaço para fazer esse tratamento e voltar para a natureza. Foi inaugurado no Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis, o Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos. A obra levou 1 ano e meio para ficar pronta e foi executada pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. A iniciativa é uma espécie de contrapartida ao licenciamento dado para a Petrobras poder explorar o petróleo e o gás natural daquela área. O monitoramento avalia possíveis impactos para os animais e abrange o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e o de Santa Catarina. Só aqui no estado, o novo centro poderá cuidar de mais de 170 animais marinhos ao mesmo tempo. A gente tem 3 equipes de monitoramento de praia aqui na ilha de Santa Catarina e existem mais 3 bases de estabilização de animais marinhos. Então, nessas bases de estabilização que cobrem todo o litoral do estado, eles recebem os animais, estabilizam e mandam aqui para R3 Animal para reabilitação. Chegando aqui na reabilitação, todos são avaliados por médicos veterinários e estabilizados, feitos os primeiros tratamentos. E aqui os recintos são a parte final do tratamento, Eles vêm para as piscinas antes de serem soltos. Cristiane é médica veterinária, coordenadora do projeto de monitoramento e presidente da Associação R3 Animal, que administra o centro. O local ainda está vazio, mas deve começar a receber animais em poucos dias, assim que a água das piscinas estiver estabilizada. O investimento de mais de R$2 milhões permitiu a construção de um ambulatório para os primeiros atendimentos e de um centro cirúrgico adaptado inclusive para grandes animais marinhos. Um setor de despetrolização, com água quente, detergente e escovas, também já está pronto para ser usado. Cristiane lembra que em 2008, mais de 400 pinguins precisaram de atendimento, pois chegaram ao litoral catarinense cobertos de óleo. A estrutura do centro de reabilitação conta ainda com 12 piscinas de água doce e salgada. É nelas que acontecerá a preparação final para o objetivo principal do projeto: devolver os animais para a natureza. A soltura é a melhor parte do nosso trabalho, Fechar tudo com chave de ouro, Assim, um animal, às vezes, a gente tem casos de animais que ficam meses, chegam bastante debilitados, a gente não acreditava que ele sobreviveria e o animal é solto, A melhor coisa, assim, para médico veterinário é a melhor parte. A promoção da autonomia de comunidades indígenas por meio de iniciativas que gerem emprego e renda e bem-estar social foi discutida em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Veja como foi o debate na reportagem da TV Senado. A Constituição de 1988 reconheceu a autonomia e os direitos dos povos indígenas às suas terras.
mas esse processo ainda está em curso em todo o Brasil. Nessa audiência, indígenas e parceiros apresentaram ideias e reivindicações. As nossas crianças estudam quase 30 quilômetros da nossa aldeia, correndo risco, sem ser cuidado pelas mães. Gostaríamos de ter uma escola na nossa aldeia. Eu tenho vontade de chorar por ver as minhas crianças, a minha comunidade perecer. Não depender somente da cesta básica para que possamos desenvolver o nosso trabalho ali, mostrar o nosso trabalho ali dentro. Se perguntar hoje para uma comunidade Kaiowá, Guarani do Mato Grosso do Sul, eles querem produzir os próprios alimentos. Eles não querem ficar dependendo, como estão dependendo há mais de 10 anos, de cesta básica. Da liderança Curá Canamari, do Amazonas, da terra indígena Vale do Javari, uma terra indígena já demarcada. Estamos lutando para viver com nossa cultura, falar nossa língua, comer o peixe pescado na hora, sentir o cheiro da floresta. Isso é o bem viver. Não é bem viver estar à beira da estrada, passar fome sem a nossa terra, que é a nossa mãe. Para esse debatedor, a FUNAI não está conseguindo levar adiante o que a Constituição determina. Tem sido enfraquecida do ponto de vista financeiro, orçamentário, político, né? E várias das suas atribuições foram sendo retiradas, né? Então, hoje a FUNAI chegou ao ponto de que até mesmo a sua única atribuição hoje, que é de iniciar o processo de demarcação de terra indígena e também implementar a política indigenista brasileira, até isso está sendo, né, retirado dela. Esse produtor rural do Mato Grosso do Sul acredita numa parceria com os índios para desenvolver uma agricultura sustentável, em que a comunidade tenha poder de decisão. Uma das culturas seria a da erva mate. Ele cobra o poder público. A responsabilidade individual pelos atos de violência praticados contra indígenas, né, em situações de retomada e tal, é de responsabilidade daqueles indivíduos que promovem isso. Mas a responsabilidade da distensão como um todo, uma distensão que tem sido criada e potencializada ao longo de décadas, é do Estado brasileiro. O que seria ainda a não autonomia? Projetos e propostas para as comunidades, sem consultá-las e sem respeitar sua cosmovisão. Como se índio fosse tudo igual, e não é. Mas já há muitas coisas boas acontecendo em comunidades indígenas Brasil afora. A primeira que eu coloco aqui é a aldeia Teicuê de Carapó, que há quase 15 anos tem projetos muito interessantes com apoio da UCDB, que é a Universidade Comunitária, desenvolvimento ambiental, recuperação de microbacia, na educação, produção familiar baseada, né, tendo como base um banco de sementes, além de represas para a piscicultura. A reforma trabalhista completou 1 ano. Ela trouxe novas regras sobre férias, jornada de trabalho e pedidos de demissão, entre outros pontos. Os defensores da reforma alegavam que ela iria modernizar a legislação, gerar novos empregos e impulsionar a economia. Já os críticos afirmavam que a reforma iria retirar direitos conquistados pelos trabalhadores e prejudicar as relações de trabalho. Nesta reportagem da TV Câmara, você vai ver o que realmente mudou com a reforma trabalhista. Confira. Primeira mudança, o número de novos processos na Justiça do Trabalho caiu 45% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O que se deve questionar é se isto é meritório, se isto é positivo. E, em segundo lugar, se isto é permanente. Esta é uma situação surreal. E o que isto fez na prática? Incutiu medo. Os trabalhadores hoje, muitos deles, têm medo de reclamar seus direitos na Justiça do Trabalho e começam a reclamar apenas os direitos mais óbvios, geralmente só as verbas rescisórias. Neste caso, nós achamos que isto não é meritório e achamos que isto é temporário. O outro objetivo da reforma era a ampliação dos postos de trabalho. Números divulgados pelo IBGE, no entanto, apontam que houve um aumento na taxa de desocupação de 1,3 ponto percentual em relação ao último trimestre do ano passado, quando a taxa ficou em 11,8%.
O total de pessoas desempregadas também cresceu no período. Passou de 12.300.000 para 13.700.000 desocupados, aumento de 11,2%, o que dá 1.400.000 desempregados a mais. Vamos saber o que mudou na legislação trabalhista depois da reforma. Pela regra anterior, as férias de 30 dias poderiam ser fracionadas em apenas 2 períodos e nenhum deles poderia ser inferior a 10 dias. Agora, as férias de 30 dias podem ser fracionadas em até 3 períodos, mas um deles não pode ser inferior a 14 dias. E desde que haja negociação entre patrões e empregados. Antes da reforma trabalhista, a jornada de trabalho era limitada a 8 horas por dia, 44 horas por semana e 220 horas por mês, com até 2 horas extras por dia. A regra atual estabeleceu jornada de trabalho de até 12 horas, com 36 horas de descanso, sempre respeitando o limite de 44 horas semanais e 220 horas mensais. O trabalho intermitente é uma modalidade nova, não existia antes da reforma trabalhista. Agora, o trabalhador pode ser pago por período trabalhado, recebendo pelas horas ou pela diária. O empregado vai ter direito a férias, fundo de garantia, previdência e 13º salário proporcionais. As regras para a demissão também mudaram. Antes, quando o trabalhador pedia demissão ou era demitido por justa causa, ele não tinha direito à multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia, nem à retirada do fundo. Com a nova lei, o contrato de trabalho poderá ser extinto em comum acordo, com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. A contribuição sindical, que era obrigatória, agora é opcional. Antes da reforma trabalhista, mulheres grávidas ou lactantes eram proibidas de trabalhar em locais com condições insalubres. As novas regras determinaram que é permitido esse tipo de trabalho, desde que a empresa apresente atestado médico que garanta que não há risco ao bebê nem à mãe. As regras para as ações na justiça também mudaram. Antes, os honorários eram pagos pela União e, além disso, quem entrava com a ação não tinha nenhum custo. Com a reforma, ficou assim. Se o trabalhador perder a ação, arca com as custas do processo. Mesmo que o juiz declare que o trabalhador é pobre na acepção jurídica do termo, o trabalhador terá de arcar com os honorários do perito, com os honorários do advogado da parte contrária e ele poderá, inclusive, suportar essa despesa com o crédito que ele ganhar na ação. Ele pode sair devendo, em tese. No quadro Vitrine de hoje, você vai conhecer a arte dos oleiros da cidade de Rosário. A TV Assembleia do Maranhão foi ao município que fica pertinho da capital São Luís para mostrar a poesia que surge do encontro entre os artesãos e a argila. Confira! No município de Rosário, distante cerca de 46 quilômetros de São Luís, ainda é possível ver a produção de uma arte que a cada ano se torna mais difícil de se encontrar. E o ofício é feito em galpões como esse, bastante rústico, de tijolos e madeira. Aqui, a matéria-prima é preparada para a confecção de peças de cerâmica. Os artesãos, ou oleiros, como são chamados quem confecciona objetos em cerâmica, ainda preservam a técnica rudimentar no preparo de cada peça. Um graveto, por exemplo, com uma pequena ripa, se transforma em um artefato que ajuda a unificar o tamanho das peças. Uma faca velha ajuda a modelar os utensílios. Para fazer todas essas peças em cerâmica, os oleiros utilizam ferramentas que também são produzidas por eles. Essa daqui, por exemplo, é uma peça feita de arame e pedaço de antena de TV e serve para decorar jarros e potes.
Seu Antônio vive há 38 anos da produção de peças de argila e explica de que forma o instrumento é usado. Olha, ela é simples, ela ainda em estado de secagem. Você vai usar uma peça dessa aqui, pode ser com arame ou pode ser com outro tipo de peça. Aí você vai fazer esse recorte nela aqui. Aí fazer isso aqui, só corta de um lado, você vai, né? Aí o outro ao contrário, para fazer toda essa... É coisa bem simples. Depende só de criatividade. É, só usar a criatividade. Aqui se produz de tudo. Artigos de decoração como jarros, luminárias, utensílios como copos e xícaras e até os famosos filtros de cerâmica, considerados os mais eficazes na filtragem da água. O que é produzido aqui é vendido na capital e em municípios vizinhos. As peças variam de 5 a cerca de R$80 e a cada semana cerca de 150 artefatos são produzidos. Seu Antônio conta que a oportunidade de trabalhar com argila surgiu quando tinha 18 anos. Olha, foi a oportunidade que eu tive no momento. Foi o que foi me apresentado no momento que eu estava estudando, aí eu não tinha outra profissão, não tinha profissão nenhuma. E eu comecei a trabalhar na olaria com o marido da minha tia, né? Aliás, não foi nem com ele, foi com o sobrinho dele, né? Como ajudante mesmo. E depois de um ano, aí eu comecei a manusear e treinar. Com um ano que eu comecei, eu já sabia fazer alguma coisa. Depois de tantos anos de prática, seu Antônio já transforma facilmente um punhado de argila em uma peça decorativa. Uma das etapas mais delicadas de todo esse processo é a feitura das peças. Aqui, o artesão precisa de habilidade, concentração e muita criatividade. Seu Marinaldo reúne todos esses atributos após mais de 20 anos de manejo da argila. Ele conta que o trabalho é minucioso e, por isso, a atenção deve ser redobrada. Tem que manter a calma aqui na hora que está fazendo aqui, né? Ter o equilíbrio aqui na mão. E a gente faz ela do jeito que a gente tenta fazer da melhor maneira, né? Como foi que o senhor começou a trabalhar com a argila? Aí eu comecei desde quando eu trazia de lá na carroça, de lá do carro, de lá na carroça, carroceiro. Depois eu comecei a fazer jarrinho, aí fui subindo e cheguei aqui. Mas no começo é difícil, agora aqui não, agora vai embora, é fácil de fazer. São várias as etapas a serem seguidas, até que a peça fique pronta para a comercialização. Depois de modelada, é preciso deixar secar, o que pode levar até 4 dias. Depois desse período, a peça vai para a fornalha a uma temperatura que chega a 800 graus. Depois é preciso esfriar para ficar no ponto de receber os detalhes, como pintura e acabamento. Todo esse processo é manual e requer técnica, prática e atenção. Seu Antônio teme que, com o passar dos anos, a profissão desapareça por falta de interesse das pessoas mais jovens em aprender o ofício. Está preocupante porque nós não temos, hoje, devido à modernidade, muitos jovens não se preocupam mais em aprender a fazer o artesanato, trabalhar. Mas se depender de Alberto, a arte de trabalhar com argila ainda deve perdurar. Aos 30 anos, ele aproveita a oportunidade de aprender a arte de fazer cerâmica. O preparo e o manuseio da argila é feito desde as 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Depois de 2 anos de serviço, ele já modela pequenas peças e quer se aprimorar cada vez mais. O momento é o que a gente tem que agradecer, né? Tem que agradecer pelo que tem. Tu acha que vai continuar, que pode continuar, já passando para essa parte de modelagem, quer se especializar, como é que é? Sim, eu pretendo sim. Meu patrão, ele me dá muita oportunidade de aprender, eu tenho livre acesso para fazer o que eu quiser e eu pretendo continuar assim. A arte manual da produção de cerâmicas com técnicas artesanais exige habilidade, mas eu não poderia deixar passar a oportunidade de tentar produzir um vaso. E olha, até que eu não me saí mal. A arte da produção de artefatos a partir da argila queimada é, antes de tudo, um dom. Todo o processo manual garante que cada peça seja única, moldada por dedos que falam através do côncavo das peças, que só se rendem com a arte finalizada. Seu Marinaldo, que deixou de ser carroceiro para se transformar em artesão,
simplifica em poucas palavras o que é tirar sustento diário através da argila. Para mim é um prazer trabalhar aqui, eu gosto demais, demais mesmo. Eu quero amar mesmo. Às vezes os meninos saem aqui, eu vou de calção do jeito que eu estou aqui, eu ando na rua, no Rosário todo e tal. É o meu prazer, é o meu serviço. Quem quiser falar, que fale. Mas eu amo. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!